Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um episódio do programa Leitura Guiada. Desta vez os capítulos 11, 12 e 13 do livro de 1 Samuel. Nós estamos agora no capítulo 11, em que Saul, para a gente entender aqui um pouquinho do contexto, ele acaba de ser ungido como rei de Israel, aclamado como rei de Israel, e a gente vê que ele tem alguma oposição no capítulo de número 10, lá no verso 27, que começa falando sobre os filhos de Belial, que questionavam a capacidade de Saul, de livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Então, Saul foi ali um pouco questionado, teve uma certa oposição. E aí vem o capítulo 11. Para que serve o capítulo 11? O capítulo 11 é a prova da capacidade de Saul enquanto militar, enquanto aquele que vai livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Então, o capítulo 11, ele tem por função responder o verso 27 do capítulo 10, já que os filhos de Belial, os homens sem valor, eles se perguntam, como poderá este homem nos salvar? E aí o capítulo 11 traz essa resposta, Saul salvando o povo da terra de Jabes de Gileade. É muito provável que antes de Saul ser ungido rei, o rei Naás, amonita, amonita significa do povo de Amon, e os amonitas são, por origem, aparentados com os israelitas, porque eles são filhos de Ló. Amon é descendente de Ló com uma de suas filhas. Então, um povo ali aparentado com Israel, mas que adotava agora uma postura muito cruel com os israelitas. Isso não foi sempre assim. Algumas vezes houve inimizade entre eles, mas também houve parceria, porque Davi faz uma importante parceria com os amonitas no seu reinado. Então, o verso de número 1 conta a história de Naás, no capítulo 11, o rei amonita, e aqui Naás não é um nome próprio, mas é o título dado a toda a liderança, ou a todo o reinado dos amonitas, começa a ocupar a cidade de Jabes de Gileade. Tem alguns documentos aí históricos, alguns pergaminhos, que dizem que Naás já vinha oprimindo intensamente o povo de Israel, principalmente as tribos transjordânicas de Gade e Ruben, e ia furando os olhos direitos dos homens, para que eles não pudessem, ou tivessem uma grande desvantagem na guerra. Então, o furar o olho direito ou vazar o olho direito indica a criação de uma dificuldade, ou uma fragilidade, até uma deficiência, que incapacitaria esses homens de guerrearem. Então, Naás, em alguns manuscritos antigos, já fazia isso sobre o povo. Então, o que vai acontecer? Os moradores de Jabes de Gileade vão pedir para que Naás faça com eles uma aliança para o servir. Ou seja, eles propõem serem escravos. Ao que Naás, então, ele coloca a seguinte condição: eu faço aliança, verso 2, desde que vocês aceitem que os olhos direitos sejam vazados ou furados, ou seja, que eles fiquem cegos de um olho, trazendo aí vergonha, sobre todo Israel, mas não é só a vergonha, é a incapacitação para a guerra. E aí, gente, o que vai acontecer? Muito do desejo do povo de pedir um rei vinha em parte dessa opressão que Naás exercia sobre as tribos de Rude, Gade, e Manassés nas tribos transjordânicas. Inclusive é o motivo pelo qual Samuel coloca o desejo do povo de ter um rei lá no texto no capítulo 12, no verso 12, Samuel coloca assim as palavras, vendo vocês que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, me disseram, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei.
Então, a motivação para o povo de Israel pedir um rei vem de dois lugares, né? Primeiro, do constante conflito que existia com os filisteus e da opressão que os filisteus causavam em Israel, isso em todo Israel, e mais especificamente nas tribos ao sul, Judá, Dan, Simeão, Benjamim e Efraim, e na Transjordânia nós tínhamos os amonitas. Então a gente tem aqui, irmãos, um cenário em que Israel está sendo ali oprimido, né, ou atacado por vários lados. Você tem os filisteus no centro-sul, entre as tribos centrais e as tribos do sul, invadindo Israel, e ao norte ou a nordeste você tem os amonitas, né, que estão entrando nos territórios israelitas e atacando o povo, agora com uma opressão até um tanto quanto cruel, né, tornando esse povo deficiente de um olho. É por conta dessa dificuldade que o povo vai pedir então um rei. Esse rei é Saul. E o primeiro teste de Saul para confirmar sua liderança é em relação aos amonitas. Veja que o povo, ao pedir para Naás fazer um acordo com eles, né, Naás oferece a eles 7 dias. Né? Olha lá no verso de número 3, o povo, os anciãos da cidade de Jabes pedem 7 dias para enviar mensageiros por todo Israel e ver se alguém poderia livrá-los das mãos dos amonitas. Né? Se concedeu 7 dias, se Naás concedeu 7 dias, é porque ele estava certo da vitória. Ele estava certo de que Israel não teria ninguém que o socorresse. Então ele concede estes 7 dias, os mensageiros saem, vão a Gibeá de Saul, porque eles já ouviram a ideia ou a proclamação de Saul como rei de Israel, buscam ajuda na cidade. Saul, né, ele está ocasionalmente atrás dos bois, então repare que isso é um tema importante, né? Saul foi consagrado rei ou encontrou-se com Samuel para ser ungido rei, enquanto buscava jumentas do seu pai. E agora no verso 5, ele está atrás dos bois, ou seja, ele está sempre atrás dos animais, sempre tentando cuidar dos animais, mas também sempre essa ideia, irmãos, de fuga. Os animais nunca estão com ele. Né? Esse texto traz a ideia de que, mais uma vez, os bois estavam dispersos. Então, se lá atrás as jumentas haviam fugido, agora os bois estavam dispersos. Trazendo para o leitor já uma antecipação da ideia de que o reino está fugindo das mãos de Saul. Que assim como ele recebeu o reino, esse reino ele vai escorrer pelas suas mãos, ele vai sumindo das suas mãos. O povo então está chorando, Saul olha o povo chorando e vai se perguntar por que o povo está chorando. Né? Ao momento em que ele ouve o motivo do choro, o texto diz lá no verso 6 que o Espírito de Deus se apodera de Saul quando ele ouve as palavras e se enche de ira. Né? E o que ele faz? Ele toma uma junta de bois, corta em pedaços e envia todos os territórios de Israel, relembrando aqui o acontecido lá em Juízes capítulo 19, quando a concubina, a mulher do levita, é morta e sofre aquele estupro por parte dos homens de Benjamim. O levita vai para sua terra, parte o corpo da sua mulher em vários pedaços, em 12 pedaços, e os envia para toda a nação de Israel. Saul, então, tomando conhecimento dessa história e da gravidade dessa história, de como essa história despertou os israelitas para lutarem contra a tribo de Benjamim, ele decide, então, atuar da mesma forma. Corta os bois, envia cada um pedaço para as tribos de Israel e convoca essas tribos para se unirem a ele na luta contra os amonitas e em socorro do povo de Jabes de Gileade. Este povo de Jabes de Gileade é o povo que lá no capítulo 20, 21 de Juízes não quis ir até a assembleia que decidiu lutar contra a tribo de Benjamim, lá em Juízes 19, 20 e 21. Ou seja,
Quando o levita chamou as tribos para lutarem contra Benjamim, o povo de Jabes de Gileade não foi. Eles não foram combater uma injustiça. Eles não foram tentar lutar pela justiça e socorrer um homem injustiçado. Então, talvez aqui o leitor mais atento vá começar a pensar de que não haverá socorro para Jabes. E talvez o choro de Jabes seja exatamente isso, né, de que não haveria para eles socorro, porque eles se negaram a ajudar um irmão, a ajudar uma causa, a se envolver em um ato de justiça. Agora eles precisam dessa justiça, precisam dessa ajuda, e será que vai ter alguém que vai ajudar? Eles vão conseguir ajuda, né? Claro, se você já leu o capítulo, eles vão conseguir ajuda. Mas eles vão conseguir ajuda porque Saul agora é o rei de Israel. Então Saul vai convocar o povo para a batalha. E talvez traz aqui a ideia para a gente de que o povo vai lutar em Jabes muito mais por lealdade a Saul do que por simpatia ao povo de Jabes e por achar que precisam socorrer o povo de Jabes. A salvação do povo de Jabes aqui está na figura de Saul, que vai conclamar o povo a essa luta, né? Inclusive, Saul pode ter sido um dos homens que se beneficiou, né, dessa não ida de Jabes para a guerra contra a tribo de Benjamim, porque Saul é da tribo de Benjamim, os homens de toda a tribo de Israel, todo o reino de Israel lutaram contra os benjaminitas, deixando apenas 600 homens, provavelmente algum parente de Saul, ou talvez o próprio Saul tenha sobrevivido nessa guerra, mas todas as mulheres são mortas, de forma que é concedido depois que os 600 homens ali de Benjamim, né, fossem até a terra de Jabes de Gileade e conseguissem ali 400 mulheres para eles, né? Então, o povo de Jabes e o povo de Benjamim tem uma certa ligação em comum, tem um talvez tenha ajudado ali o outro, e Saul, sendo benjaminita, ele vai socorrer a esse povo de Jabes de Gileade. Ele reúne para si um exército de 330 mil homens, lá no verso de número 8, e manda avisar o povo de Jabes que amanhã, pela manhã, amanhã cedo, né, haveria então socorro para o povo, o que é feito. Então Saul chega na terra e começa a atacar os amonitas, de forma que não sobra ninguém. Lá no verso de número 11, o finalzinho diz que os sobreviventes se espalharam, não ficaram dois deles juntos, ou seja, a ideia de que Saul destruiu completamente o povo de Amon. Então, com isso, com a vitória sobre os amonitas, a vitória sobre a opressão, né, que os amonitas causavam em Israel, principalmente na região nordeste de Israel, depois do Jordão, ocorre o que está lá no verso 12 até o verso de número 15, que Saul de fato é proclamado rei. Ou seja, quando Saul aqui é proclamado rei, é a ideia de que acabou-se toda a oposição a Saul. O versículo de número 12 até o verso de número 15 é a resposta ideal para o que está lá no verso 27 do capítulo 10. Na verdade, é a conclusão dessa resposta. O povo fez a pergunta: como esse homem poderá nos salvar? Agora, essas pessoas que perguntaram isso acabam sendo convencidas de que Saul de fato pode salvar a Israel. O verso 12 diz que: então disse o povo a Samuel, o profeta: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Traze-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Veja então uma ação positiva de Saul, agindo com misericórdia e não colocando seu ego à frente, porque ele poderia pedir a morte dos seus opositores, mas não, ele está sendo um rei aqui piedoso, né? Ele está sendo um rei piedoso. A primeira imagem que se constrói de Saul é de um rei piedoso. Samuel então convida o povo e o próprio Saul a irem a Gilgal. Saul já foi proclamado rei em Mispa, a cidade que Samuel usava ali para ser um centro de adoração. Agora eles vão até Gilgal, que foi a primeira terra em que os hebreus pisaram quando entraram em Canaã. E ali eles fizeram um voto, né, um renovo
do reino. Proclamam Saul rei de novo perante o Senhor. Veja, se proclamou Saul rei perante o Senhor, permanece aqui a ideia de uma teocracia, porque você traz a ideia de que o Israel teria um rei submetido ao Senhor, um rei que não teria tanta liberdade assim, a não ser seguir a voz do Senhor e o seu comando. Então Saul passa no seu primeiro teste como rei de Israel. Lá no capítulo 13 ele vai ter outro teste como rei, aí ele vai ser reprovado, mas no capítulo 11 ele tem o seu primeiro teste e ele é aprovado. Entre o capítulo 11 e o capítulo 13, que tratam de 2 testes de Saul, nós temos o capítulo 12, que dá uma pausa na narrativa de Saul para trazer um relato sobre Samuel entregando seu cargo. Samuel, que durante muito tempo foi o profeta que guiou Israel, que liderou Israel, tal como os juízes do livro de Juízes, ele agora reúne o povo, provavelmente aqui também na cidade de Gilgal, talvez na continuação do momento ali em que proclama Saul rei, ele agora vai entregar seu cargo. Então, ele reúne o povo e começa ali a discursar para o povo de Israel. Do verso de número 2 até o verso de número 4, nós temos Samuel falando sobre a sua justiça, sobre a honestidade da sua liderança. Ele informa ao povo de que ele esteve diante desse povo toda a sua juventude até aquele dia e que ele faz ali questionamentos, sobre quem pode ali se levantar e dizer que ele tomou um boi à força, ou ele tomou um jumento, ou a quem ele defraudou, se ele roubou alguém, se ele oprimiu alguém, ou se ele aceitou suborno. É uma ideia de que Samuel nunca foi autoritário com o povo de Israel. Ele não agiu com autoridade. Talvez aqui o texto queira dar para o leitor uma expectativa de que Samuel ele é aquele líder que está entristecido, ele está com remorso, porque talvez no coração dele passe o seguinte questionamento: se eu tivesse agido com autoridade, com autoritarismo, se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse talvez oprimido o povo, eles não teriam me negado, eles não teriam escolhido outro rei. Talvez exista ali no coração de Samuel esse questionamento: será que se eu tivesse adotado uma postura mais rígida, mais autoritária, o povo teria escolhido um rei? Porque são as questões que ele vai colocar. Eu nunca oprimi vocês, eu nunca subornei vocês, eu nunca agi com autoridade, eu nunca roubei vocês. Então entra aqui um certo pesar, um certo remorso, uma certa amargura de Samuel em relação a essa rejeição que ele sofreu pelo povo. O povo vai falar para ele, ali no verso 4, de que ele foi um homem honesto, de que nunca oprimiu esse povo, nunca roubou nada desse povo. Então, no verso de número 5, ele chama Deus como testemunha e o seu ungido. Esse ungido aqui é a pessoa que foi ungida recentemente, no caso é o próprio Saul, rei de Israel. Então ele usa o Senhor e Saul como testemunha da honestidade da sua liderança até aquele momento, e começa então a fazer um discurso que vai relembrar toda a trajetória de Israel desde o Egito até aquele momento. Então ele vai falar de Moisés, vai falar de Arão, vai falar de como Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, falar do período dos juízes lá no verso 9, falando de alguns juízes específicos, como aliás, lá no verso de número 11, Jerubaal, que é Gideão, Baraque, Jefité e o próprio Samuel até chegar nele. Então, traz um pouquinho da história do povo de Israel até a vida de Samuel, até aquele momento. E aí se torna já uma pregação mais, um discurso mais emotivo e mais pessoal. Então ele coloca ali a razão de que o povo pediu um rei, por conta da oposição amonita, da opressão que os amonitas causavam em Israel. E aí no verso 13, ele vai iniciar então o fechamento do seu discurso,
que pretende chegar até uma crítica à instituição da monarquia. Qual o objetivo aqui do discurso de Samuel? É entregar seu cargo, se despedir da liderança do povo, porque agora o povo tem um rei, esse rei que vai liderar esse povo, porém, Samuel fazendo uma crítica à instituição da monarquia. Não é a Saul enquanto rei, mas é ao fato de Israel querer um rei para si. Então ele começa ali no verso 13, olha, agora pois eis aí o rei que elegeste. Então veja que essa forma de escrita, né, eis aí o rei, traz uma ideia assim de que esse rei não deveria ser benquisto, pelo menos não era benquisto na ótica de Samuel. E apesar da monarquia ser uma instituição criticada, Samuel coloca ali no verso 14 que se o povo fosse fiel ao Senhor, perceba que não é o rei, se o povo fosse fiel ao Senhor e o rei também fosse fiel ao Senhor, veja que ele diz, tanto vocês como o vosso rei, que governa sobre vocês, então bem será, ou seja, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão prósperos, vocês serão abençoados. Porém, se não ouvirem a voz do Senhor e forem rebeldes, então virá sobre esse povo o castigo e a condenação. Samuel então pede um sinal de Deus, e Deus envia ali uma chuva com trovões, confirmando o discurso que Samuel tem feito ali para o povo. A partir do verso então 18, Samuel de novo chama o povo à obediência. Veja lá no verso de número 21, não vos desvieis. O verso 22, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Então ele traz aqui a ideia da presença do Senhor junto a esse povo, caminhando junto com eles, mesmo dentro da instituição da monarquia. Porém, ele termina o texto com um aviso. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vocês como o vosso rei. Ou seja, ele termina o seu discurso de uma forma negativa. Por quê? Porque há uma crítica à monarquia, há uma crítica à instituição da monarquia, há uma crítica a esse novo rei que, talvez na visão de Samuel, não deveria estar ali. O povo deveria continuar sendo liderado pelos juízes ou pelos profetas como Samuel, e não por um rei. Então Samuel termina o seu discurso de forma negativa. É interessante a gente notar ali o verso 24, que tem uma fala bonita, né? Ele diz, tão somente temam ao Senhor e sirvam fielmente de todo o vosso coração, pois vedes quão grandiosas coisas vos fez. Ou seja, Deus fez coisas grandes em favor de Israel. Essa é a fé que nós sempre devemos manter. Deus fez coisas grandes por Israel e pela nossa vida. Bom, o capítulo 13 traz então o segundo teste de Saul. Ele começa no verso 1 com a forma que vai ser usada para todos os reis a partir de agora. No segundo ano do seu reinado sobre o povo. Essa é a forma que a gente vai ver durante todo o livro de Samuel, Reis, Crônicas, sempre vai ver essa forma. No primeiro ano do rei tal, no segundo ano do rei tal, no quinto ano do rei tal. Então essa fórmula vai se repetindo para falar sobre os reinados dos reis de Israel. É o primeiro ano do reinado de Saul, já se passou aqui um ano, então ele está entrando no segundo ano do seu reinado. Saul monta para si um exército, ainda que pequeno, são 3.000 homens de Israel, onde ele controla 2.000 e 1.000 ficam no controle de Jonatas, seu filho, o príncipe de Israel. Jonatas, com os seus 1.000 soldados, luta contra os filisteus que estavam na cidade de Gibeá de Benjamim. Então essa é a ideia de que os filisteus tinham alguns exércitos, ainda que pequenos, mas controlando algumas cidades importantes de Israel. Lá na cidade de Saul, em Gibeá de Saul, tinha uma guarnição de filisteus. Na cidade de Gibeá de Benjamim tinha uma guarnição de filisteus. Eles estavam ali exercendo controle sobre a cidade. Saul derrota esses filisteus,
ou melhor, né, Jonatas derrota os filisteus, de forma que Saul, ao saber disso, convoca o povo para a guerra contra os filisteus, talvez já motivado aí pela vitória de Jonatas e chamando o povo a guerrear contra os filisteus. E o que vai acontecer? Né? Os filisteus vão se reunir para lutar contra Israel, porque eles souberam que sua guarnição, seus soldados que estavam na cidade foram atacados. E eles vão vir com muita gente, como está lá descrito no verso 5. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Esse povo todo vem contra Israel. E o que vai acontecer com os soldados de Saul, os 3 mil soldados de Saul? Eles vão se esconder. Lá no verso de número 6, diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, esconderam-se pelas cavernas. Esses homens de Israel faz menção aqui aos soldados, aos 3 mil soldados de Saul, que vão se esconder pelas cavernas, buracos, penhascos, túmulos, cisternas. Alguns, inclusive, vão atravessar o Jordão para se esconder nas tribos transorientais. Né? Então, eles estão fugindo dos filisteus. Com Saul ficou apenas 600 homens, que está lá no verso de número 15, né? O povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Ou seja, dos 3 mil, 2.400 homens foram embora com medo. Isso também simboliza uma falta de confiança em Saul, uma falta de fé no reinado de Saul e no próprio Deus, tá? Porque eles vão embora. O povo que estava com Gideão teve 300 homens e lutou contra a opressão do inimigo. Então Saul, ele perde 2.400 homens que, primeiro, não eram leais, não eram corajosos, não estavam dispostos a morrer pelo rei ou por Israel, e segundo, não tinham fé suficiente em Deus, na crença de que Deus iria derrotar os filisteus. Né? E aí, diante dessa situação, Saul, apertado ali pelos filisteus, com 600 homens, se vê ali numa situação de crise, né? Ele precisa agir. E aqui entra então o teste de Saul. Qual é a ação que Saul vai adotar? Ele precisava esperar 7 dias até que Samuel chegasse a Gilgal para fazer um sacrifício e saber qual é a vontade do Senhor. Mas perceba, os filisteus estão vindo contra ele. Os seus soldados foram embora. Ele se encontra com 600 homens. Que resposta ele vai dar? A resposta seria a fé em Deus e esperar até que Samuel chegasse. Ele não faz isso, ele se antecipa e ele toma uma decisão por si mesmo, ele tenta ser independente. Esse pecado de Saul simboliza muito o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Tentar ser independente, tentar ser autônomo, fazer as coisas fora do controle e da vontade de Deus. Saul se precipita, oferece um sacrifício quando deveria esperar por Samuel. Quando ele acaba de oferecer um sacrifício, Samuel então chega. Ou seja, ao final do 7º dia, Samuel chega. Ele deveria ter esperado mais um pouco, mas a pressa fez ele esperar 6 dias e meio. Se ele tivesse esperado mais um pouco, talvez ele seria bem sucedido. Veja o que Samuel diz para ele, né? Pergunta no verso 11 o que ele fez, e ao que ele vai responder, que ele precisava agir porque os filisteus vinham contra ele. Inclusive ele vai dizer, de forma irônica, lá no verso 12, ainda não obtive a benevolência do Senhor, ou seja, ele ainda não obteve a bondade de Deus, a graça de Deus, de forma que o que ele está falando vai se cumprir na vida dele mesmo. Ele não vai receber a bondade de Deus, o reino vai ser tirado dele, né? E ele diz que forçado pelas circunstâncias, olha a desculpa, a fuga, né? Ele não fez por intenção própria, ele fez forçado. Não, Saul fez por uma falta de fé, Saul fez por uma falta de confiança, Saul fez numa tentativa de ser independente e assumir o controle do reino sem a presença de Deus, né? No verso 13, o próprio Samuel então condena a ação de Saul, dizendo que ele procedeu neciamente, loucamente. Esse neciamente indica tanto um fato moral, quanto espiritual. Ele é um tolo, né?
E se ele tivesse esperado mais um pouco, o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, era a prova final de Saul. Ele precisava aguardar Samuel chegar. Se ele faz isso, ele teria sido rei sobre Israel eternamente. Mas ele não esperou. Ele agiu por impulso, ele agiu por vontade própria. Então, isso significa que ele foi reprovado no teste de Deus. O capítulo 11, nós temos o teste para o povo testando a valentia de Saul. No capítulo 3, nós temos Deus testando a Saul e ele não passa no teste de Deus. Então, Samuel diz para ele que, no verso 14, o reino dele não irá subsistir, ou seja, não terá uma vida longa, e o Senhor já buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque ele não aguardou o Senhor. Então já tem aqui a promessa de um novo rei que irá agir segundo a vontade de Deus. Bom, por fim, o texto traz a menção de que o povo, os filisteus, começam a vir contra Israel. Eles saem ali em 3 tropas, lá no verso 17, e tem uma menção histórica ali do verso 19 até o verso 22, de que os filisteus controlavam todo o ferro, ou seja, enquanto os israelitas ainda estavam na era do bronze, não tinham armas tão fortes, os filisteus já dominavam o ferro, já dominavam as principais técnicas de confecção de armas, e claro, guardaram esse conhecimento para si, de forma que os israelitas não podiam se armar. Então só quem tinha arma era Saul e Jonatas, seu filho, porque provavelmente, como reis de Israel, ele já tinha uma certa quantia de dinheiro suficiente que pudessem comprar armas dos filisteus, Mas o povo de Israel não estava armado, ou seja, eram camponeses, eram homens sem armas para lutar contra um exército gigantesco do povo filisteu. Precisamos também lembrar, ou ter em mente que lá no verso 15, Samuel vai embora. Samuel indo embora, ele deixa Saul à sua própria sorte, ou seja, Saul na sua própria força. A ideia é, se Saul tentou ser independente de Deus, se Saul não quis contar com a ajuda de Deus ou esperar pela ajuda de Deus, então ele que se vire, ele pode lutar contra o povo de Israel sozinho, ou o povo filisteu sozinho. Então Saul é abandonado por Deus. A ideia é que quando Samuel vai embora, a presença de Deus também vai embora, e Saul fica ali para lutar contra os filisteus de forma solitária, na sua própria independência. É o castigo de Deus, Já que você tentou ser independente, então eu vou conceder a você que você seja de fato independente, que você lute sozinho. E aí o texto termina aguardando o que vai acontecer na batalha, criando ali um clímax para que no capítulo 14 a gente passe a falar então da batalha que iria ocorrer entre Israel e os filisteus. Bom, o que a gente pode aprender, irmãos, desses capítulos? É a obediência a Deus, a espera na força de Deus, a espera no livramento de Deus. Assim como o povo de Jabes de Gileade recebeu o livramento por parte do próprio Saul, ele que foi ali aguardou, o povo de Jabes aguardou 7 dias, de forma que Saul se levantou como instrumento de Deus para salvar o povo de Jabes. Saul agora deveria aguardar 7 dias esperando o livramento de Deus, mas ele não faz, ele não aguarda, ele não espera. Então ele se antecipa, ele faz as coisas na sua própria força. Espere em Deus, aguarde a presença de Deus, aguarde o livramento de Deus. Sempre tenha isso em mente, é sempre melhor aguardar o agir de Deus sobre as nossas vidas do que agir pelos nossos próprios impulsos. Um grande abraço para você, nós terminamos assim nossa leitura de hoje e até amanhã.